O relógio digital, no canto da parede, marcava 7h30, em ponto quando as portas do elevador se abriram no último andar da Cortez Holdings. O som firme e compassado dos sapatos de couro ecoou pelo corredor de mármore polido, cada passo refletindo a personalidade do homem que se aproximava. Daniel Cortez avançava com postura ereta, o olhar focado e a expressão, que combinava concentração absoluta com uma frieza calculada. Vestia um terno atum marinho impecavelmente alinhado, a gravata de seda perfeitamente ajustada, e os sapatos italianos brilhavam como se tivessem acabado de sair da caixa. Para ele, a aparência não era vaidade, era uma mensagem silenciosa. Eu estou no controle. A rotina de Daniel era quase uma coreografia. O café preto, forte e sem açúcar, era servido exatamente às 6h45 às 7h. O carro da empresa U levava até o Ranhusil de vidro, que exibia seu sobrenome no topo. Às 7h30, ele já estava no escritório, pronto para encarar o dia como um general no campo de batalha. Não havia improvisos. Ele acreditava que disciplina não era apenas uma virtude, mas a base para o sucesso. O escritório, no topo do prédio, oferecia uma vista panorâmica da cidade, que para muitos seria motivo de contemplação, mas para Daniel aquela vista não era para admirar, era para lembrar que ele estava acima, não apenas fisicamente, mas em posição e controle. As paredes de vidro deixavam entrar a luz fria da manhã, iluminando a mesa de madeira nobre, polida a ponto de refletir seu rosto. Relatórios estavam alinhados milimetricamente, e a caneta Montblanc repousava à direita, na posição exata, que ele considerava perfeita. Naquele dia, como todos os outros, ele abriu um relatório de fusão milionária e começou a escrever observações precisas. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo som suave da caneta, deslizando no papel. Daniel não tolerava interrupções desnecessárias. Todos na empresa sabiam que entrar em seu escritório sem motivo real era quase um ato de ousadia. Às 7h45, a porta se abriu lentamente. Lucas, o jovem assistente, entrou com cuidado, depositando uma pilha de documentos sobre a borda da mesa. Normalmente, sairia sem dizer nada, mas dessa vez hesitou. Daniel ergueu os olhos, lançando aquele olhar afiado que dispensava palavras. Algum problema, Lucas? Perguntou, com a voz baixa e controlada. Senhor, é sobre a funcionária da limpeza, a dona Rosa. Lucas ajeitou o tablet nervosamente. Ela não veio ontem. Nem hoje? Ela ligou para avisar? Não, senhor. Achei que o senhor gostaria de decidir se encerramos o contrato. Daniel poderia simplesmente ter acenado com a cabeça e encerrado o assunto. Para ele, pontualidade era lei. Mas por algum motivo que nem ele sabia explicar, não fez isso. Me deu o número dela, menos disse seco. Lucas pareceu surpreso. Vai ligar pessoalmente? Daniel não respondeu. Apenas pegou o papel com um número e o girou entre os dedos. Já ensaiava o tom firme e distante que usaria. Malé sabia que ao discar aquele número, ouviria algo que mudaria para sempre o rumo de seu dia menos, e talvez da sua vida. Daniel girou lentamente a cadeira, deixando a imponente mesa de madeira às suas costas, de frente para a parede de vidro. Observava a cidade lá embaixo, o movimento dos carros, as pessoas apressadas cruzando as ruas. Tudo parecia pequeno, organizado, previsível, exatamente como ele gostava. Com um papel em mãos, discou o número de forma pausada, quase metódica. O som do telefone chamando preencheu o silêncio do escritório. Enquanto aguardava, ele repetia mentalmente as frases que usaria, curtas, objetivas, carregadas da autoridade, que fazia parte da sua marca pessoal. Na sua mente seria apenas mais um assunto resolvido rapidamente, como tantos outros. 1, 2, 3 chamadas. Na quarta, a linha foi atendida. Dona Rosa, aqui é Daniel Cortez, presidente da Cortez Holdings. Gostaria de saber por que a senho. Ele parou no meio da frase. A voz que surgiu do outro lado não era de uma mulher adulta, nem de alguém cansado e envergonhado. Era uma voz suave, quase um sussurro, tão pequena que parecia que poderia se perder no ar a qualquer momento. Alô, disse a voz infantil. Daniel franziu o senho, confuso. Quem tá falando? Eu sou a Sofia, respondeu a menina, hesitante. A mamãe não pode falar agora. A postura de Daniel se manteve ereta, mas sua mente começou a girar. E onde está sua mãe, Sofia? Silêncio. Ele quase podia ouvir a respiração dela pelo telefone, fraca e insegura. Quando finalmente respondeu, a voz veio embargada.
Ela está muito doente. Não consegue levantar da cama. Daniel já havia ouvido centenas de desculpas ao longo da vida. Executivos tentando justificar atrasos, funcionários inventando histórias. Mas naquela frase não havia fingimento. Era simples, direta, verdadeira. "Há alguém com vocês, algum parente?" perguntou, tentando manter o tom neutro. "Não, só eu." Mas ela hesitou. "Se o senhor precisar, eu posso ir limpar." Por um instante, Daniel achou que tinha ouvido errado. A imagem de uma garotinha segurando um balde ou tentando empurrar um aspirador de pó surgiu com clareza perturbadora em sua mente. "Não, Sofia menos", disse ele, num tom que saiu mais suave do que planejava. "Você não precisa fazer isso. Mas a gente precisa do dinheiro." 6 palavras, simples, sem drama, mas carregadas de peso. Elas atravessaram as defesas de Daniel como nenhuma negociação ou discussão de negócios jamais havia feito. Ele se recostou na cadeira, olhando para o nada. Algo dentro dele dizia que não conseguiria simplesmente desligar e voltar para o relatório. Era como se aquela frase tivesse plantado uma inquietação que não o deixaria em paz. Ayotte não voltou para o trabalho. Abriu a gaveta, pegou as chaves do carro e tomou uma decisão que não estava na sua agenda menos, mas que já parecia inevitável. Ele iria até lá. Daniel permaneceu alguns segundos com o telefone ainda na mão, mesmo depois de desligar. Era como se o silêncio do escritório tivesse se tornado mais pesado, denso, carregado com o eco das palavras de Sofia. "A gente precisa do dinheiro." Ele já tinha ouvido histórias difíceis antes, mas sempre como um dado distante, algo relatado por terceiros ou filtrado em relatórios. Dessa vez, tinha sido diferente. Dessa vez, ele tinha ouvido da boca de uma criança. Soltou o telefone sobre a mesa e ficou olhando pela janela, a cidade pulsando lá embaixo, alheia àquela pequena realidade escondida em um apartamento simples. Pegou o interfone e chamou seu assistente. "Lucas, cancele todas as reuniões. De hoje, todas, senhor." A voz de Lucas carregava incredulidade. "Inclusive a com o conselho?" "Todas. Remarque para amanhã." Não havia espaço para discussão. Levantou-se, pegou o casaco, mas deixou a pasta de documentos no lugar. Não queria carregar o peso dos negócios com ele naquele momento. Havia uma urgência diferente, que não podia ser medida em cifras. O elevador descia lentamente, e ele, impaciente, observava os números diminuindo no visor. Cada andar parecia simbolizar uma camada da armadura que ele vestia todos os dias, menos a imagem do executivo frio, imbatível, sempre no controle, se desprendendo pouco a pouco. Quando chegou ao térreo, ignorou o motorista que já o aguardava, abriu o aplicativo de GPS e digitou o endereço anotado no papel que Lucas havia lhe entregue. O caminho não lhe era familiar. À medida que dirigia, as ruas largas e arborizadas deram lugar a avenidas mais estreitas, calçadas quebradas, postes com fios embolados e prédios antigos com fachadas descascadas. Ele percebeu que em mais de 20 anos havia se afastado completamente de lugares como aquele. Não fazia parte da sua rotina. E talvez fosse exatamente por isso que sentia certo desconforto, um incômodo que misturava estranhamento e curiosity. Estacionou em frente a um prédio de tijolos escuros, com janelas simples e cortinas gastas. Ficou sentado por alguns segundos, as mãos firmes no volante, sentindo que algo estava prestes a mudar. Finalmente desligou o motor e subiu os degraus da entrada. O corredor estreito tinha cheiro de café fraco, misturado a produto de limpeza barato. As portas eram de madeira pintada, algumas com números quase apagados. Passou devagar, conferindo cada um até encontrar o certo. Parou diante da porta. Sua mão ficou suspensa no ar, pronta para bater, mas hesitou. Sabia que, ao cruzar aquele limiar, algo dentro dele mudaria para sempre, e que talvez não houvesse caminho de volta. Inspirou fundo, fechou os olhos por um instante e bateu 3 vezes, ouvindo passos pequenos se aproximando do outro lado. A porta se abriu apenas alguns centímetros, revelando um par de olhos castanho claros que o encaravam com cautela. Era Sofia. O cabelo preso de qualquer jeito deixava alguns fios caírem sobre o rosto. Ela vestia um vestido simples, um pouco grande para seu corpo miúdo, e segurava a maçaneta com força, como se precisasse de proteção. "Você é o moço do trabalho da mamãe?" perguntou, sem sorrir, a voz baixa. Daniel se inclinou levemente, tentando suavizar sua postura para não parecer tão imponente.
Sim. Posso entrar? Ela lançou um olhar rápido por cima do ombro, como se buscasse uma autorização silenciosa. Nenhuma resposta veio de dentro. Com um movimento tímido, abriu a porta um pouco mais, mas ainda o suficiente apenas para ele passar. O apartamento era pequeno e modesto, mas limpo. Havia um vaso com flores murchas sobre a mesa e o quirro do café frio misturava-se ao leve aroma de desinfetante. Os móveis, embora simples, estavam organizados. Tudo transmitia a sensação de que, mesmo com dificuldades, alguém ali fazia o possível para manter as coisas em ordem. No canto da sala, uma cama improvisada com travesseiros apoiava Dona Rosa. O rosto pálido e a respiração lenta deixavam evidente que ela estava fraca. Mesmo assim, ao vê-lo, tentou ajeitar o cabelo e esboçar um sorriso educado. Senhor Cortês, eu não esperava que viesse, disse, a voz frágil. Daniel sentiu um aperto no peito. Estava acostumado a lidar com pessoas que, diante dele, tentavam impressionar ou esconder suas vulnerabilidades. Ali, não havia máscaras. A fragilidade era real. E isso o desarmou mais do que qualquer negociação difícil que já enfrentara. Sofia me contou que a senhora não está bem menos, disse ele, aproximando-se devagar, como se cada passo fosse medido para não invadir o espaço. Ela baixou os olhos, envergonhada. Não queria faltar, mas não consigo ficar em pé por muito tempo. Achei que se descansasse uns dias poderia voltar antes que percebessem. Enquanto falava, Sofia se manteve ao lado da cama, segurando a mão da mãe com firmeza, o olhar sério demais para uma criança da sua idade. Daniel observou aquela cena e sentiu algo novo. Não era apenas compaixão, era a percepção de que estava diante de um elo forte e frágil ao mesmo tempo. Algo que ele não queria menos. E não poderia menos ignorar. Naquele momento, percebeu que não estava ali como chefe, patrão ou figura de autoridade. Estava ali como homem. E por algum motivo que ainda não entendia, sabia que não poderia simplesmente virar as costas e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Daniel ficou alguns segundos em silêncio, observando as mãos frágeis de Dona Rosa sobre o lençol. Eram mãos marcadas pelo trabalho duro, com pele ressecada e unhas curtas, mas agora pareciam frágeis demais para segurar até mesmo uma xícara de café. Sofia continuava ao lado da mãe, apertando sua mão como se fosse um escudo contra qualquer ameaça. Ele respirou fundo antes de falar. A senhora não precisa se preocupar com o trabalho agora, disse, com um tom mais suave do que ele mesmo esperava usar. Vai ter o tempo que precisar para se recuperar. Dona Rosa franziu o senho, como se não tivesse entendido direito. Mas, e se eu perder o emprego, menos não vai perder. A resposta veio firme, direta. Eu vou garantir isso. Ela soltou um riso breve, quase descrente, mas os olhos começaram a marejar. Senhor Cortês, eu não quero caridade. Daniel balançou a cabeça lentamente, olhando-a com seriedade. Não é caridade. É o mínimo que posso fazer. Sofia levantou o rosto para encará-lo, como se quisesse medir a verdade por trás das palavras. Ele sustentou o olhar. Não queria que ela visse ali apenas uma promessa vaga, mas um compromisso real. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho distante de um carro passando na rua e pelo leve zumbido da geladeira. Daniel se levantou devagar, como quem já sabe o próximo passo. Vou mandar trazer alguns mantimentos e o que mais precisarem para esta semana. E volto amanhã, Sofia repetiu, com um misto de surpresa e esperança. Amanhã menos, confirmou ele, e depois completou, e depois também, até que sua mãe esteja bem. Por um instante, a menina mordeu o lábio inferior, tentando esconder um sorriso, como se quisesse acreditar, mas tivesse medo de se apegar à ideia. Dona Rosa respirou fundo, mas não disse nada. O alívio era visível, embora misturado a um certo desconforto por depender de alguém. Daniel entendeu aquilo, mas sabia que insistir era necessário. Ao sair do apartamento, sentiu que o ar frio do corredor não o incomodava como antes. Era como se carregasse algo novo dentro de si. Um peso diferente, que não esmagava, mas o fazia andar com mais cuidado. Enquanto descia as escadas, percebeu que aquela não seria uma visita isolada. Ele não sabia exatamente por quê, mas sentia que havia cruzado um ponto sem retorno. E no fundo, essa certeza não o assustava. Pelo contrário, parecia lhe dar um propósito novo. Na manhã seguinte, Daniel estava novamente diante da porta do pequeno apartamento. Dessa vez, trazia 2 sacolas grandes de mantimentos menos arroz, feijão, massas, frutas frescas
e equilibrado no outro braço, um pacote menor embrulhado em papel colorido. Não lembrava a última vez que ele mesmo havia feito compras de mercado, mas aquilo, curiosamente, não lhe parecia estranho. A porta se abriu com um estalo, revelando Sofia. Os cabelos estavam mais arrumados, e embora mantivesse a timidez de sempre, havia um brilho nos olhos que não estava lá no dia anterior. Oi, disse, quase num sussurro. Oi, respondeu ele, estendendo o pacote embrulhado. Isso é para você. Ela desembrulhou com cuidado, revelando um livro infantil de capa dura e ilustrações coloridas. Para mim? Perguntou, como se ainda não tivesse certeza se aquilo era real. Para você, confirmou ele, sorrindo levemente. Achei que ia gostar. Dona Rosa estava na poltrona, com uma manta sobre as pernas. Parecia um pouco mais disposta, mas ainda frágil. O senhor não precisava se incomodar. Mas sua voz traía um toque de gratidão. Não é incômodo, é o certo a se fazer, respondeu Daniel, levando as sacolas para a cozinha e colocando os mantimentos sobre a mesa. E assim começou um novo ritmo na vida deles. Segundas-feiras eram para levar alimentos básicos. Quintas, para trazer frutas frescas e alguns medicamentos. Sábados, para passar um tempo com Sofia, seja lendo, desenhando ou apenas conversando. No início, Sofia esperava por ele de forma contida, como se quisesse testar até onde poderia confiar. Mas aos poucos, começou a correr até a porta quando ouvia seus passos no corredor. E embora Dona Rosa ainda tentasse manter um certo distanciamento, já permitia que ele fizesse parte do dia a dia, até comentando sobre pequenas coisas da casa. Daniel, por sua vez, passou a sentir algo diferente sempre que saía dali. Era como se o peso constante do trabalho ficasse para trás, junto com o ar frio e impessoal dos corredores corporativos. No apartamento delas, o tempo corria de forma diferente. Ali, ele não era o executivo implacável. Era apenas um homem que levava comida, ouvia histórias, e aos poucos, fazia parte de uma rotina que não era sua, mas que ele queria proteger. E, embora não dissesse em voz alta, Daniel sabia que não estava apenas ajudando. Estava um vínculo. E isso começava a importar mais do que qualquer reunião de conselho. Era uma tarde de domingo mais quente que o habitual. Daniel havia decidido que não faria apenas uma visita rápida como nas outras vezes, ficaria mais tempo, passar em sua confeitaria preferida para comprar uma torta de maçã ainda morna. Lembrando-se de como Sofia havia se encantado com uma fatia que ele levara semanas antes. Na livraria, encontrou um jogo de tabuleiro educativo, do tipo que estimula raciocínio e ao mesmo tempo diverte. Lembrava-se claramente do comentário da menina. Gosto de coisas divertidas, mas que fazem pensar. Quando chegou, encontrou Sofia sentada no chão da sala, organizando lápis de cor. Ao vê-lo, seus olhos brilharam. Você veio cedo hoje, disse, correndo para abrir espaço no tapete. Dona Rosa estava na poltrona, usando um suéter azul que realçava o tom de sua pele. Parecia mais corada, embora a postura ainda revelasse cansaço. Observava tudo em silêncio, com um olhar que misturava curiosidade e gratidão. Eles abriram o jogo de tabuleiro sobre a mesinha baixa. A sala, pequena, logo se encheu de risos. Sofia comemorava cada avanço no jogo com palmas e caretas engraçadas, e Daniel, que normalmente não se permitia essas descontrações, ria junto sem se preocupar com a imagem. Dona Rosa, de vez em quando, deixava escapar um sorriso. E, para Daniel, aquilo tinha um valor que não se media em números. Depois de algumas rodadas, guardaram o jogo. Sofia se jogou no sofá, abraçando um travesseiro e olhando para ele com um ar pensativo. Foi então que ela perguntou, com a simplicidade direta que só uma criança tem: você podia ser parte da nossa família? Daniel ficou imóvel por alguns segundos. O peso da pergunta não estava nas palavras, mas no que elas significavam. Presença, constância, compromisso. Ele poderia ter dado uma resposta evasiva, mas não quis. Levantou-se, foi até ela e se ajoelhou para ficar à altura de seus olhos. Se vocês me aceitarem, eu adoraria menos, respondeu. E sua voz tinha uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Sofia piscou, como se quisesse confirmar que ouvira certo, e então sorriu de forma tímida, mas sincera, assentindo levemente. Dona Rosa desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o brilho úmido nos olhos. Daniel, você já fez mais do que qualquer um faria. Não quero que se sinta preso a uma responsabilidade que não é sua. Ele balançou a cabeça. Não,
É sobre responsabilidade, Rosa. É sobre querer estar aqui, sobre não querer ir embora. Aquela conversa selou algo invisível entre eles. Não era mais apenas ajuda ou visitas ocasionais. Era o início de um vínculo profundo, e Daniel sabia que a partir dali não havia mais volta. As semanas seguintes pareciam passar mais rápido para Daniel. No escritório, as reuniões, relatórios e negociações milionárias continuavam. Mas ele já não sentia o mesmo peso ou a mesma urgência em cada decisão. A verdade é que, agora, sua mente se dividia entre números e um pequeno apartamento onde duas pessoas haviam se tornado parte essencial do seu cotidiano. Era curioso. Antes, sua agenda era organizada de forma impecável, calculada até o último minuto. Agora, ele se pegava deixando espaços livres, apenas para poder passar lá e ver como estavam. E quando não ia, sentia falta menos, como se algo no dia tivesse ficado incompleto. Em um sábado ensolarado, decidiu levar Sofia e Dona Rosa para um parque próximo. Sofia correu entre as árvores, rindo de forma tão espontânea que Daniel se pegou sorrindo sozinho. Dona Rosa, sentada em um banco, observava com um olhar sereno, e por um instante ele percebeu que aquela imagem menos simples, sem luxo algum, menos lhe trazia mais paz do que qualquer vitória profissional. Enquanto caminhavam de volta, Sofia segurou a mão dele sem pedir. O gesto foi pequeno, mas carregado de significado. Daniel sentiu o calor daquela mãozinha e entendeu que de algum jeito estava se tornando parte das raízes dessa família, mesmo que oficialmente ainda não fosse. De volta ao apartamento, ele ajudou a preparar o jantar. Nada sofisticado. Arroz, frango grelhado e salada. Mas cumeroli, na mesa pequena, com conversa leve e risos ocasionais. Tinha um sabor que ele não encontrava em restaurantes caros. Era como se estivesse provando algo que sempre faltou em sua vida: pertencimento. Mais tarde, enquanto se despedia, Dona Rosa o acompanhou até a porta. Daniel, não sei como agradecer por tudo. Ele sorriu de leve. Então não agradeça. Só me deixe continuar vindo. Ela hesitou por um segundo, depois assentiu. E naquele gesto simples, ele sentiu a confirmação de que seu lugar ali estava cada vez mais firme. Ao chegar em casa, Daniel se sentou no sofá e olhou para o teto. Sua cobertura luxuosa parecia mais fria e silenciosa do que nunca. E foi aí que entendeu, com uma clareza quase dolorosa, a vida que ele tinha antes podia ser confortável, mas não tinha propósito. Agora, ele sabia exatamente o que e quem menos dava sentido aos seus dias. Era uma noite fria de sexta-feira, e Daniel chegou ao prédio com as mãos ocupadas. Numa delas, uma sacola de compras. Na outra, uma caixa de papelão cuidadosamente embrulhada. O ar gelado o envolvia, mas havia um calor diferente no peito. Aquele que vinha da expectativa de ver Sofia e Dona Rosa. Sofia abriu a porta antes mesmo de ele bater, como se tivesse estado de prontidão. "Você chegou!" exclamou, correndo para abraçá-lo. "Cheguei", respondeu ele, com um sorriso genuíno, "e trouxe uma surpresa." Dentro da caixa havia um jogo de chá infantil, com xícaras e pratinhos coloridos, pintados à mão. Sofia abriu os olhos encantada. "Para mim, para nós menos", corrigiu ele, piscando. "Para quando você quiser me convidar para um chá especial." Não demorou para que a sala se transformasse num café improvisado. Sofia servia chá para todos, enquanto Daniel fingia avaliar o sabor com ar sério. Dona Rosa, da poltrona, observava tudo com um sorriso suave, o tipo de sorriso que vem de ver a felicidade alheia e sentir que ela também é sua. Depois da brincadeira, Daniel ajudou a guardar as compras na cozinha, enquanto arrumava os alimentos. Percebeu que Dona Rosa, embora se esforçasse para disfarçar, ainda apresentava sinais de cansaço. Seus movimentos eram mais lentos, e ela respirava um pouco mais fundo a cada esforço. Ele fez uma nota mental: agendar outra consulta médica. Foi nesse momento que Sofia, com a naturalidade de quem fala sobre o tempo, disse: "Quando você não vem, a casa fica quieta demais." Daniel não sabia como explicar, mas aquelas palavras tocaram algo dentro dele. Olhou para ela e respondeu, sem hesitar: "Então é melhor eu não faltar nunca, né?" Ela sorriu e voltou a brincar com uma das xícaras. Mas, para Daniel, aquele diálogo simples carregava um peso enorme. Ali, no meio de uma cozinha pequena, entre pacotes de arroz e um jogo de chá de brinquedo, ele percebeu que havia feito uma promessa, não com palavras formais, mas com um compromisso silencioso. Não importava o que viesse, ele estaria ali, não como visitante, não como alguém que ajuda de vez em quando,
mas como parte da vida delas. E por mais que não tivesse dito isso em voz alta, sentia que Dona Rosa também havia entendido. Ao sair naquela noite, o frio já não parecia tão cortante. Daniel desceu as escadas devagar, como quem não quer ir embora, levando consigo a certeza de que sua vida tinha acabado de ganhar um novo sentido e que de alguma forma ele faria de tudo para proteger aquilo. O inverno se intensificara e naquela noite o vento parecia cortar a pele. Daniel voltava de uma viagem de negócios mais curta do que o habitual, encurtada de propósito. Ele poderia ter ficado para uma reunião extra no dia seguinte, mas sabia que queria e precisava estar de volta. Quando chegou ao prédio, notou uma movimentação incomum. Um carro de ambulância estava estacionado do lado de fora, com as luzes apagadas, mas ainda ligadas. Seu coração acelerou. Correu pelos degraus, sentindo cada batida ecoar no peito. A porta do apartamento estava entreaberta. Lá dentro, encontrou Dona Rosa sentada na poltrona, enrolada em uma manta, com Sofia ao seu lado. Um paramédico guardava alguns equipamentos na bolsa. ESTA. Tudo bem? Perguntou ele, aproximando-se. Dona Rosa sorriu com esforço. Só uma queda de pressão. Nada grave. Eles já me examinaram. Daniel se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos frias. Sentiu um alívio enorme, mas também a urgência de uma decisão que vinha adiando. Olhou para Sofia, que o observava com os olhos arregalados, como se esperasse que ele resolvesse tudo, e naquele instante, percebeu que não havia mais espaço para meio termo. Rosa Menos começou, com a voz firme: eu quero que vocês venham morar comigo. Hoje, se for possível. Ela tentou protestar. Daniel, isso é demais. Vok tem sua vida, seu espaço. Meu espaço é onde vocês estiverem menos, interrompeu ele, sem vacilar. Sofia sorriu timidamente, como se ainda estivesse tentando acreditar. A gente ia morar junto. De verdade. Ele assentiu. De verdade. Sem visitas marcadas, sem despedidas no corredor. Naquela madrugada, os três arrumaram o essencial. Livros de Sofia, algumas roupas, medicamentos de Dona Rosa. O resto ficaria para depois. Chegaram ao apartamento de Daniel pouco antes do amanhecer. A cobertura, antes silenciosa e fria, parecia diferente com as vozes delas ecoando pelos cômodos. Sofia correu para a sacada, encantada com a vista da cidade iluminada. Dona Rosa caminhou devagar pela sala, como quem reconhece um lugar onde pode finalmente descansar. Daniel, observando as duas, sentiu um nó na garganta. Não era mais sobre caridade ou ajuda temporária. Era sobre família, sobre ter encontrado algo que nem sabia que procurava. Naquela manhã, enquanto o sol surgia no horizonte, ele entendeu que o maior negócio de sua vida não estava registrado em nenhum contrato, mas no pacto silencioso que fizera com aquelas duas pessoas. Um pacto que, agora, era oficial. E, pela primeira vez em muitos anos, Daniel sentiu que estava exatamente onde deveria estar.